Conversas de docentes sobre estratégias de acessibilidade curricular e inclusão escolar. Entrevista com Mariana Escúcio Zanata, João Vitor Gobes Verges e Robson da Rosa Barcelos. Projeto Humanidades Integradas. Áreas: Sociologia, Geografia e Filosofia. Logos: Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Caxias do Sul e NAPNE, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. Relato de boas práticas de professores da área de ciências humanas, a partir de um projeto interdisciplinar, para prover acessibilidade curricular durante o ensino remoto para estudantes do ensino médio integrado do IFRS Campus Caxias do Sul. Audiodescrição. Meu nome é Mariana, eu sou uma mulher adulta, a cor da minha pele é branca, eu tenho cabelos ondulados, loiros, na altura dos ombros. A cor dos meus olhos são verdes e eu estou vestindo uma blusa de lã marrom com um casaco branco. Eu estou dentro de um quarto, de um cômodo da minha casa, com as paredes rosas e brancas. Meu nome é João Vitor, eu sou homem, tenho 35 anos, tenho a pele branca, não tenho cabelos, né, sou careca, tenho os olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma blusa roxa e estou aqui dentro do escritório aqui em casa. O fundo, a parede é um tom amarelo e tem um quadro atrás de mim. Meu nome é Robson, da Rosa Barcelos, tenho 31 anos. Meus olhos são castanhos escuros, meu cabelo é preto, tá? Uso um óculos preto também. Eu estou no escritório, tá? Há uma porta na minha esquerda e na minha direita há um armário com algumas caixas em cima de livros e pertences. Formação. Eu sou bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, licenciada em Sociologia pela Unijuí e tenho mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No Campus Caxias, do IFRS, eu estou desde 2018, então eu estou há 4 anos. Eu ingressei na rede federal em 2012, iniciei em 2008 no ensino superior e depois, a partir de 2010, eu comecei a lecionar para o ensino médio. E depois, a partir da rede federal, em todos os níveis de ensino, né? Sou licenciado e bacharel em Geografia pela Unesp, no interior de São Paulo. Fiz o mestrado em Geografia na linha de ensino de Geografia lá na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E depois fiz o doutorado na área de mudanças climáticas na Universidade de Lisboa e também na Unesp, no interior de São Paulo. Eu venho atuando como professor também ali entre 2008 e 2010. Entrei na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica em 2016, em janeiro de 2016, e comecei no estado de Mato Grosso, e aqui no campus, em Caxias do Sul, vim para cá no início de 2020, em fevereiro, final de fevereiro de 2020, e junto com a pandemia, né? Então, basicamente, aqui no campus, em Caxias do Sul, as minhas experiências são todas dentro do cenário da pandemia, né? Ingressei em Filosofia na Universidade Federal de Santa Maria em 2009, finalizei em 2013, metade de 2013, aí ingressei numa especialização em Gestão Educacional pela mesma universidade, fiz mestrado em Filosofia pela mesma universidade e estou fazendo doutorado em Filosofia na UFSM, né, a mesma universidade, ainda em andamento, né, estou para concluir aí até o final de março de 2022, né. Eu ingressei como primeira experiência docente em 2019, porque eu fiz o concurso para professor substituto, né, então atualmente já meu contrato encerrou. Construção da proposta de integração das áreas. Eu, o professor João e o professor Robson, os queridos colegas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar de forma mais aproximada,
durante as APNPs e o ensino remoto, porque a gente ainda continua no ensino remoto, agora em 2021, em função da nossa escolha por trabalhar a partir de projetos integradores. Tudo surgiu com a pandemia, né? A gente pensou esse projeto e essa possibilidade a partir das orientações da Pró-Reitoria de Ensino do IFRS, que lá nas resoluções que começaram a regulamentar o ensino remoto, que naquela época, ainda lá em 2020, não era chamado de ensino remoto. E uma das propostas para a implementação dessas atividades pedagógicas não presenciais foi trabalhar as disciplinas, os conteúdos, né, através de projetos integradores, planejados de forma interdisciplinar pelas diferentes disciplinas. A partir desse contexto, nós pensamos que trabalhar as disciplinas de forma integrada era um caminho para propor uma forma diferenciada a partir do contexto diferenciado que a gente estava vivendo. Então, nós conversamos na nossa área, nossa grande área, que é a Uniep de Ciências Humanas, do campus Caxias do Sul, e conversamos para ver quem gostaria de, ao invés de oferecer a sua disciplina lá dentro do seu quadrado, que a gente chama, né, dentro da sua caixinha de forma isolada, gostaria de oferecer ela em conjunto com os colegas. Isso implicaria, em sim, a gente mudar metodologia, mudar a concepção, mudar até a cronologia de alguns conteúdos para poder integrar esses conhecimentos. Então, o projeto das Humanidades Integradas 2, ofertadas para os segundos anos do ensino médio, dos 3 cursos técnicos, ou seja, para 6 turmas do segundo ano do ensino médio do campus Caxias. E quando a gente fala em projetos integradores, eu acho que um dos grandes desafios é que boa parte dos cursos estruturados não estão centrados numa lógica de construções integradas. Eles partem de um princípio mesmo de disciplinas isoladas, componentes curriculares isoladas, e elas vão dando conta aí de alguns aspectos específicos de cada área. Então é um desafio tanto para colegiado quanto para estudante criar um projeto integrador, porque você tira de fato, né, aquela lógica da dimensão bancária, conteudista do conhecimento e passa a articular ideias, articular conhecimentos, articular saberes dos alunos e dialogar de forma mais ampla. A gente dialogava temas das diferentes perspectivas e era possível ter uma linguagem, né, uma construção de aprendizado que resultasse, por exemplo, uma ótica geográfica, sociológica, filosófica, e o aluno dá conta de perceber isso como um todo, de forma ampla. Então, acho que vai muito da disponibilidade, disposição de cada docente em admitir que outras pessoas das outras áreas possam vir a contribuir, a fazer críticas construtivas. Delineamento temático, globalização. Neste slide aparece o mapa mental. A palavra central como conceito mais abrangente é globalização, e a partir desta palavra são traçadas 4 setas que trazem as categorias envolvidas no desenvolvimento do projeto. Componentes curriculares: filosofia, geografia e sociologia. Conteúdos: categorias geográficas, cultura, ética, gênero e religião. Estratégias: aulas síncronas, Google Meet, e assíncronas, uso do Moodle. Podcasts, videoaulas, exercícios de revisão e fixação, produções visual, audiovisual e textual, avaliação, formativa e somativa. Temos que sentar e conversar e conhecer quais eram os conteúdos programáticos da disciplina do meu colega. Então, isso foi um processo bem enriquecedor, porque, pelo menos na minha prática pedagógica presencial, isso não era uma constante. Então, isso era algo que, de certa forma, na minha didática estava faltando, mas que eu tive a possibilidade de me aproximar e desenvolver junto com os colegas. Então, se a gente fosse pensar num passo a passo para a construção do nosso projeto, primeiro nós sentamos sociologia, filosofia e geografia e conversamos sobre quais são os conteúdos que são ministrados no segundo ano do ensino médio, nesses componentes curriculares. A partir desses conteúdos,
quais que têm mais potencial, assim, num primeiro momento, da gente conversar e construir o conhecimento de forma dialogada. Então, eu lembro que nessa conversa inicial, nós vimos que o fio condutor dessa discussão do projeto de Humanidades Integradas 2, nesse primeiro momento, podia ser a questão da globalização. Metodologias, estratégias e atividades. Uma das aulas síncronas que nós fizemos, né, a gente adotou um sistema de cada um, e uma semana é trabalhar geografia, outra semana é sociologia, outra semana é filosofia, mas os alunos não estavam dispensados de ler e acompanhar os conteúdos e vídeos disponibilizados no Moodle, né? Então a gente trabalhou nessa dinâmica de ter o Moodle como um suporte, digamos assim, que a gente disponibiliza os textos e vídeos, tá? E depois a gente tinha a aula semanal, e numa última aula a gente fez uma aula interdisciplinar no conceito mesmo, digamos assim, os três professores em sala de aula, né, no Meet, né, e a gente conversando e dialogando com os alunos. Eu acho que foi bem interessante nesse sentido, né? Que aí eu consegui, no meu ponto de vista, né, verificar essa integração. E a aula síncrona, ela servia para isso, para a gente potencializar essa visão, esse estímulo, vamos dizer assim, de fazer com que os estudantes olhem para a realidade social e consigam fazer uma análise multidimensional. Porque se a gente for pensar, é isso que a vida exige de nós, né? É isso que a vida exige dos estudantes que vão para o mundo do trabalho, que a gente consiga olhar para a realidade e que se apresenta multifacetada e consiga olhar para ela a partir de diversos olhares. Elaboramos podcast no qual nós analisávamos a partir da leitura das 3 disciplinas, uma parte dos conhecimentos dos quais a gente estava tratando. Foi quando a geografia começou a discussão sobre as categorias geográficas e trabalhou o conceito, a categoria de paisagem cultural, paisagem natural, paisagem cultural. Aí veio a sociologia, né, e mostrou que dentro dessa paisagem cultural, o que a gente pode apontar de contradições existentes, né, dentro do ambiente das cidades ou do campo, mas no caso a gente focou um pouco mais no ambiente urbano. E a filosofia veio trazendo a perspectiva de alguns autores, questão do Epicuro. Então, nós trabalhamos toda uma linha de raciocínio integrada, ou seja, o conhecimento ali ele estava integrado. Ele foi pensado de forma integrada. E isso que foi bem bacana e foi um desafio. Fiquei muito contente com o resultado, que foi quando a gente propôs também, a partir dessa perspectiva da globalização, das desigualdades sociais, das contradições sociais, nós sugerimos que os estudantes tirassem foto do seu cotidiano, escolhessem 2 fotos do cotidiano e apresentassem, então, uma análise, uma leitura desses registros fotográficos a partir dos conteúdos desenvolvidos. Oferecemos questões indutoras, né, para eles olharem para aquela realidade e tentar pensá-la de maneira multidimensional a partir do estímulo das perguntas que a gente ofereceu. E aí vieram trabalhos sensacionais. A seguir será apresentado o trabalho de 2 grupos envolvendo a fotografia de lugares na cidade que representem a globalização. Na imagem escolhida pelo primeiro grupo, aparecem vários prédios e casas e o céu bem azul. A foto foi tirada de um lugar alto. O título é Análise Fotográfica da Globalização de Caxias do Sul. Na imagem escolhida pelo segundo grupo, mostra a praça de alimentação de um shopping com algumas mesas e alguns estabelecimentos alimentícios. O título do trabalho é Globalização Duas Faces. Paisagem desigual. Bairro 1º de Maio e prédios do centro. 9 de fevereiro de 2021. Alice Guedes. É possível perceber a desigualdade das mais variadas formas no cotidiano,
Enquanto alguns dirigem carros de luxo pelas ruas da cidade, muitos dependem de um transporte público que a cada dia se torna mais caro e continua sem atender às necessidades dos cidadãos. Nossa cidade é cheia de prédios altos e bonitos, com apartamentos caríssimos que geralmente acomodam famílias pequenas, enquanto famílias de mais de 5 pessoas precisam pagar aluguel e todas as outras contas com uma renda menor que 2 salários mínimos, vivendo em áreas da cidade que mal têm saneamento básico. A desigualdade social e, consequentemente, a pobreza estão o tempo todo ali, visíveis ao olho nu. Não é necessário esforço para percebê-las em cada situação do dia a dia. Redes de fast food. 8 de fevereiro de 2021. Praça de alimentação, Shopping Bourbon São Pellegrino, Caxias do Sul. Nicole Lima. Em um mundo globalizado, gastronomias tão distintas como o hambúrguer e o sushi podem ser encontrados em um só lugar, como no sul do Brasil. O que possibilita essa diversidade são as empresas multinacionais espalhadas pelo mundo, vendendo culturas, gerando empregos, globalizando. Lucrar com as culturas é uma consequência vantajosa para aqueles que se beneficiam com a globalização, realidade distinta para a maioria da população. Casos dos alunos com necessidades educacionais específicas. Nós temos 4 estudantes com necessidades, cada um com uma necessidade específica. Essa troca que nós tivemos contínua foi muito importante para me sentir mais segura também no desenvolvimento do trabalho com esses nossos estudantes. A gente nunca tem certeza de que aquele material, aquele recurso pedagógico que nós elaboramos, ele vai ter eco com o estudante. E a nossa estratégia, de maneira geral, foi, primeiro, a gente fazia o PEI, o plano educacional individualizado, né? A gente elaborava o PEI específico para cada um, dentro da ideia do projeto. Elaborávamos aí os materiais pedagógicos específicos para cada um desses estudantes. A gente fez adequações também dentro das afinidades de cada estudante. Aí, com eles, sim, nós trabalhamos um pouquinho mais a perspectiva da disciplina. E aí, depois dos materiais, nós marcávamos os encontros pelo Meet. E depois, o retorno das atividades, as avaliações. E eu acho que é algo que realmente trouxe bastante retorno positivo. E a gente tem alguns resultados de trabalhos bem legais. Isso foi algo muito bacana que esse potencial do Vinícius, por exemplo, lá do presencial eu não conhecia, porque eu não tive tanta oportunidade de trabalhar individualmente com ele. Então, as inúmeras qualidades e as diferentes formas que ele tem de captar o conteúdo e transformar isso em conhecimento a partir da sua realidade, eu não conhecia. E ele fez trabalhos sensacionais, motivados pelo Robson. Eu considero que para os estudantes com necessidades específicas, o projeto foi bem proveitoso e nos aproximou muito deles. Eu consegui me aproximar muito deles e eu espero que eles também possam ter sentido isso. Com o Vinícius funcionou assim, né? E foi bem interessante porque ele demonstrou o conhecimento dele em função no caso da filosofia, né? Sobre alguns autores, por meio de vários desenhos, né? Mas para além dos desenhos, ele fez um vídeo explicando os desenhos. Acho que a gente teve mais sucessos do que falhas nesse sentido, né? A seguir, há o vídeo de um estudante apresentando seu cartaz, feito de papel pardo, com alguns desenhos e títulos que serão contemplados em sua fala. Audiodescrição do Vinícius. Vinícius é um jovem de pele branca, cabelos castanhos e olhos castanhos. Ele possui um bigode e está usando uma blusa branca. Temos aqui o Sócrates, que foi o principal filósofo. O Sócrates, ele tinha dois discípulos, que era Platão e o Antístenes. Mas vamos falar sobre o Sócrates. O Sócrates, ele é um filósofo da Grécia, ele ensinava as pessoas a conhecer mais a si mesmo, entendeu? Ele ensinava sobre mais a vida, entendeu? Que as pessoas não precisavam se preocupar com dinheiro,
ou com bens materiais, ou com poder, e luxo, essas coisas. Eles ensinavam as pessoas a viver, sabe? Conhecer a si mesmo. Qual é meu potencial? Qual é meu limite? Quem sou eu? Sabe? Ensinavam isso aí, entendeu? E o Platão, que foi o mais conhecido, ele ensinava sobre as ideias e a lógica. O mundo das ideias. E ele contou uma história para as pessoas sobre o mito da caverna. O mito da caverna começava assim. Tinha uns presos numa caverna e eles olhavam para uma parede e a parede tinha umas sombras, que nem mostra aqui no desenho, né? As sombras. E um dos presos saiu dessa caverna e viu o sol, viu o mar e a terra. E ele foi tentar alertar os outros presos, só que a maioria não queria sair, né? Porque estavam presos naquela ilusão. Então, essa história, a caverna é ilusão. É um exemplo de ilusão. E o conhecimento é o mundo lá fora. E o sol. Eu tenho hoje a plena certeza, a partir das avaliações e do trabalho nesse modelo que nós fizemos e nesse projeto, de que alguns estudantes com necessidades específicas, especiais, tiveram um avanço de conhecimento que eu não estava conseguindo, por exemplo, muitas vezes, com a disciplina formatada na caixa da geografia lá no presencial. Tanto que eu escutar assim de estudantes, então, professor, isso é geografia? E eu dizer, sim, é isso. E aí você vê, olha, que ele conseguiu entender a dimensão do que a gente estava tratando, porque houve essa articulação, porque houve uma proposta em conjunto. Então, porque a realidade para ele não é necessariamente essa realidade parcelada, né, da modernidade, né? Para alunos com necessidades especiais, eu acho que foi muito positivo, porque eles tiveram momentos de poder dialogar e compreender as coisas nos seus interlaces, assim. Tanto que eu percebi dentro dos materiais que eles entregavam como atividade avaliativa, essa construção, né, esse potencial. Eu abri o Google Maps, a gente começou a entrar nas ruas, eu explicar a partir das ruas, e foi uma estratégia, ele adorou, ele gostou, porque fez sentido para ele naquele contexto, e aí trazendo os referenciais da disciplina, ele começou a dialogar outras coisas. Os demais estudantes também foi muito interessante, muitos conseguiram aprender de forma articulada. Olha, o estudante ter essa capacidade de mobilizar o próprio conhecimento e de construir em conjunto, né? De construir com a gente. Aprendizados da docência para a inclusão escolar. Eu acho que para a gente conseguir se aproximar mais, né, isso eu acho que para todos os estudantes, aquilo dentro da perspectiva mesmo do Paulo Freire, ou seja, a gente conhecer, saber quem é aquele aluno, saber quais são os conhecimentos prévios que ele tem, o que ele conhece sobre a realidade, sobre o mundo dele, e aí, sobretudo, o que faz parte do cotidiano, do mundo daquele aluno, né? Quem é a família dele, como que as pessoas vivem, em que local ele vive, o que ele gosta, qual é o lazer, ou seja, a dimensão humana, tu conhecer, tu se importar, realmente se importar e querer saber quem é aquele estudante. Mas quando a gente tem a oportunidade de estar com alunos de necessidades específicas e fazer atendimentos individuais, isso eu penso que é uma prerrogativa, né? Então, se a gente conhece esse estudante, a partir disso vão surgir ideias, caminhos, possibilidades de como suscitar naquele estudante, a partir do mundo dele, os conteúdos que eu preciso ministrar. Para além disso também, o que me facilitou foi escutar, né? Escutar muito mais do que falar, escutar uma escuta sensível, né? E a escuta da família, né? Claro, principalmente escutar algum responsável, né? E perceber o aluno quando que tu está conversando com ele. O Vinícius se demonstrava muito interessado, ele questionava, né? Ele pedia a palavra.
né? E cabe destacar que ele também ia para as aulas síncronas, né? Ele não ficava somente no atendimento individualizado, né? Ele esteve presente, digamos assim, virtualmente nas aulas síncronas com toda a turma, né? Porque ele gostava de se sentir integrante da turma, né? O que eu penso, né, não é nenhuma dica, assim, é uma proposta mesmo pedagógica, né, que está assentada sobretudo na dimensão humana, não conteudista, mas sim uma dimensão freiriana, no sentido de que o conhecimento a gente constrói junto. Eu penso que as propostas pedagógicas mais tradicionais, mais conservadoras, no sentido daquele conhecimento bancário, conteudista, acho que traz a tanto docência quanto a discência, digamos assim, né? E entender que a gente aprende mais na docência do que ensina, ajuda muito nesses processos. Acho que vale a pena destacar isso, né, da escola como o espaço de produzir conhecimento em conjunto com as pessoas. Feedback dos alunos acerca do projeto Humanidades Integradas. Pensando, então, no processo de avaliação constante da nossa prática pedagógica, nós propusemos agora, ao final da disciplina em 2021, uma avaliação, uma autoavaliação dos estudantes, em que a gente pedia para eles o posicionamento deles, o olhar deles a respeito de como que eles viram e vivenciaram a disciplina integrada. Então, alguns estudantes relataram isso, que sentiram um pouco de dificuldade de entender a relação entre os conteúdos. Outros estudantes acharam interessante porque foi um estímulo para começar a olhar para o seu cotidiano a partir desta relação entre as ideias, os conteúdos, como foi bacana do ponto de vista deles ter uma aula com mais de um professor. Isso foi apontado como um ponto bem positivo, porque eles conseguiram ver a relação entre as disciplinas quando a gente estava presente e, principalmente, fazer uma leitura atual do momento em que eles estão vivendo com o olhar das ciências humanas. A autoavaliação foi bem bacana nesse sentido, não agradou a todos, também não era esse o nosso objetivo, assim como uma disciplina oferecida de forma separada também não agrada a todos, mas esse não é o objetivo da educação, né? Ele não é agradar, mas é a gente dar uns instrumentos e potencializar que os alunos tenham capacidade de refletir sobre o seu cotidiano, sobre a sua prática profissional e tenham os conhecimentos técnicos necessários para a vida em sociedade. Palavras finais dos docentes. E aí eu falo por mim, que foi uma experiência completamente diferente, porque nos meus anos de docência eu nunca havia trabalhado ou ministrado disciplinas de forma integrada ou numa experiência, né, que eu considero que a nossa foi uma experiência, uma tentativa em constante avaliação. Eu também pretendo, na minha prática pedagógica, continuar nessa abordagem, né? Agora, sobretudo, por exemplo, que nós vimos que os conteúdos curriculares das disciplinas, sociologia, filosofia e geografia, no segundo ano do ensino médio, têm mais afinidades do que afastamentos, né? A gente viu quão rico isso pode ser para o debate e para a leitura social. Então, a ideia, eu não estou falando aqui de reformular PPC de cursos, né, de reformular o currículo da escola, mas pensar em práticas pedagógicas, falando, né, de sala de aula, que proponham a integração desses conhecimentos, como atividades em conjunto, promover rodas de conversa, palestras que tragam as temáticas que estejam, por exemplo, né, nessas 3 disciplinas ou em outras, em demais disciplinas, que os professores queiram se aproximar, vamos dizer assim, queiram trabalhar em conjunto, serão muito bem-vindos. Claro que tudo tem sempre coisas para melhorar, né? Coisas para melhorar e coisas para ir adequando. Um momento também que acho interessante a gente colocar, que foi aquele de aprendizado não só
de como construir um projeto, de como fazer o projeto, de articular a partir da demanda que a Mariana muito bem evidenciou, mas, sobretudo, como lidar com o remoto, né? Tanto os professores como lidarem com o remoto, tanto os estudantes lidarem com o remoto, porque aqui se inverteu uma série de costumes, né? Aquele costume do professor ir para frente da lousa, falar, o aluno vai, anota e faz uma atividade, isso tudo foi movimentado, né? Então houve uma série de questões interessantes para se debater e se construir, que eu acho que é fruto do projeto e foi positivo, muito positivo na minha leitura. Levarei a palavra da interdisciplinariedade, né, para todos os lugares, né? Eu acho muito importante, onde que eu for, eu vou procurar sempre estabelecer conexões, porque isso facilita o trabalho docente, né? Ele te traz muitas vantagens e ele desacomoda, né? Claro, pelo fato de desacomodar, vai trazer desafios, vai trazer mais trabalho, pode trazer resistência de algumas pessoas. Não, o mundo ele é composto por pessoas e essas pessoas possuem movimentos físicos, químicos, biológicos, culturais, sociológicos, filosóficos. Então, enfim, toda a sociedade, a complexidade que é a sociedade, ela não se restringe a isso. Então, é importante que a escola vislumbre a atualidade, vislumbre o mundo real e não o mundo fictício, né? O NAPNE Campus Caxias do Sul agradece aos professores Mariana Escúcio Zanata, João Vitor Gobes Vergues e Robson da Rosa Barcelos pelo relato de suas práticas. Esta ação integra o projeto de pesquisa Memória Pedagógica sobre os Processos Escolares Inclusivos, documentar para comunicar e incluir. A entrevista semi-estruturada com os docentes foi realizada por meio do Google Meet em setembro de 2021. Vinheta de abertura e de fechamento. Música: Ninth Symphony Finale, 1824. Compositor: Ludwig van Beethoven. Domínio público, disponível no link https://www.youtube.com/audiolibrary. A vinheta de abertura e fechamento deste vídeo trata-se de um trecho da parte final da Nona Sinfonia de Ludwig van Beethoven, finalizada no ano de 1824. Beethoven foi um compositor alemão que deixou um legado importante para a história da música ocidental, e em uma determinada época da vida ficou surdo. Essa condição não o impediu de continuar compondo de forma brilhante. Créditos: captação de imagem, Alice Guedes Reguli. Estudante do ensino médio integrado ao curso técnico em Química, bolsista de pesquisa CNPq-EM. Edição de imagem, Carolina Mossoso, acadêmica da licenciatura em Matemática, bolsista de pesquisa CNPq. Eduardo Andréa Pedrão Rodrigues, acadêmica da licenciatura em Matemática, bolsista de pesquisa FAPERGS. Legendagem e audiodescrição, Eduardo Andréa Pedrão Rodrigues. Orientação e revisão, Clarissa Haas, professora da área da Pedagogia, coordenadora do NAPNE, dezembro de 2021. NAPNE, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas.